Não, tu não merece. Pelo amor de Deus. Exatamente, tu não merece o amor de Deus. Curto, né? Difícil de ouvir, talvez. Bom, mas tu não tem que merecer. A minha aluna caindo. Tu não tem que merecer, simplesmente aceita esse amor na tua vida. Deus te quer de volta. Deus ele se preocupa em ter um relacionamento com seus filhos. E Deus, quando a gente fala que Deus é amor, muitas pessoas distorcem isso, e até muitas pessoas que pregam isso distorcem isso. Porque como Deus tem um amor infinito, vai, não que Deus não tenha um amor infinito, mas tipo, Deus simplesmente ele é trouxa. Não é que ele seja, ele não é trouxa, entendeu? Tu tem um monte de pecados assim, tu não tá aceitando ir entrar na casa dele, tu não tá literalmente rejeitando ele, ele não vai te querer na casa dele. Porém, ele te ama pra todo sempre, independente de quão longe tu acha que tu esteja, de quantas coisas tu acha que tu fez pra ele se afastar de ti, pra que ele não te ame mais. Ele ainda te ama e ele ainda te quer de volta. Deus ele te espera olhando pela janela como um pai que espera seu filho voltar todos os dias. E quando o filho volta, ele larga as chaves, ele larga as roupas, ele larga o trabalho, abre a porta e sai correndo para abraçar o filho e traz ele de volta. Faz uma festa porque o filho voltou para casa. Deus ele te ama, ele te quer de volta. E tu tem que parar de se afastar de Deus simplesmente porque tu acredita que tu não mereça esse amor, porque a realidade é que tu não merece, mas se fosse por mérito, todo mundo iria pro inferno, tá? É, eu tinha gravado esse vídeo antes, mas eu tinha me embolado muito, mas na época que eu gravei esse vídeo eu ainda não estava tão próximo. Tipo, eu tinha me afastado um pouco de Deus. Não que eu tenha começado a fazer meus pecados e tal, tipo, sair pra festa e coisa assim, mas ainda assim eu entrei em um pecado ou outro. Eu consegui me livrar de um pecado de estimação, mas eu entrei em batalhas espirituais que eu não dei muita conta. Eu também comecei, principalmente, a pensar que eu não era digno do amor de Deus e foi isso que me afastou. Porque eu pensava, não, mas eu não sou digno do amor, eu não sou digno dessa responsabilidade que Deus colocou na minha vida. Porque muitas vezes a gente acha que o chamado que Deus tem pra nós é um chamado muito maior do que a gente deve ter, entendeu? Ele nos deu uma responsabilidade, mas poxa, a gente nem é tudo isso. E a real é que sim, a gente não é tudo isso, mas a gente não vai agir pelo nosso braço, a gente vai agir pelo braço dele, pela graça dele. Deus agiu por nós para nos dar graça. Deus nos ama e não interessa se ele não. ah, Se a gente não merece esse amor, porque a verdade é que a gente realmente não merece, mas ele é amoroso, independente, ele vai te dar tal amor se tu aceitar, tu simplesmente tem que aceitar e seguir ele. Sim, tu vai ter que seguir ele a partir desse momento, vão ter coisas que tu vai ter que abdicar, vão ter coisas que tu não vai poder mais fazer, vai ter coisas que tu vai ter que tu não vai mais poder ir. E às vezes tu vai falhar, tu vai pecar, tu vai ir para lugar que não devia, tu vai deixar de ir para a igreja, tu não vai fazer oração, tu vai enfim, mas Deus não esperava que tu fosse perfeito em momento nenhum. Claro, é importante que tu te desculpe, mas tu te desculpe e volte pro Pai. Ele vai te consolar, ele vai jogar teu pecado no mar do esquecimento, contanto que tu te comprometa em pelo menos tentar não cometer aquele pecado de novo. Porque se tu prometesse para Deus que tu nunca mais fosse cometer aquele pecado, tu estaria mentindo. Talvez tu conseguisse, mas tu ainda cometeria algum outro pecado, porque ser humano é ser humano. Ser humano é pecaminoso por natureza, desde que a história de Adão e Eva aconteceu, o ser humano é pecaminoso. E eu não vou entrar em mérito se eu acredito na história de Adão e Eva, literalmente, como diz na Bíblia, no pé da letra, ou se eu acho que é uma metáfora. A verdade é que desde que o primeiro ser humano que foi cometer um pecado, né, o primeiro ser humano que cometeu o pecado fez isto, desobedeceu às ordens de Deus, aquele pecado ele se infiltrou na terra. Talvez ele tenha se infiltrado por Lúcifer, talvez ele tenha se infiltrado pelos próprios anjos caídos, né? Ou talvez ele tenha se infiltrado por esse primeiro ser humano. Não vou entrar em briga teológica. Mas o que eu quero dizer é que a partir desse momento, do primeiro pecado, toda a terra se contaminou. E por isso que Deus prepara esse lugar para que a gente esteja com Ele, porque Ele nos ama, Ele quer estar conosco. Então, de novo, não, tu não merece esse amor. Não, tu não merece estar do lado de Deus. Mas Ele te ama, Ele te quer do lado dele. E Ele te dá graça, Ele te dá amor. E Ele te dá a força dele para que tu esteja lá. Porque Ele te ama. E tu tem que amar Ele de volta. Simplesmente aceitar, amar Ele de volta e segui-lo. Se Ele pedir para ti afundar teus barcos, queimar tuas carroças, se despedir dos teus pais, tu faça isso. Não me lembro, eu acho que é Eliseu. E simplesmente
Não me lembro se é Eliseu, desculpa se estou falando errado, eu não estou com minha Bíblia aqui do lado. Mas se eu não me engano, ele. Primeira Reis, capítulo 12, se eu não me engano. Não vou falar besteira. Eu boto na edição aqui depois. Mas Deus mandou este jovem, que eu não lembro quem, segui-lo. Não era Deus, era Elias, né? Mas Elias, se eu não me engano, é a representação de Deus. Eu não cheguei a ler esse capítulo, me perdoa. Eu só me lembro da pregação. Porém, ele simplesmente pediu para Elias: deixe-me despedir-me dos meus pais, que eu vou atrás de ti. Ele queimou suas carroças, ele afundou seus barcos, para que ele não tivesse mais para onde voltar. Muitas vezes as pessoas vão te pedir para te sair do teu lugar, vão te pedir para te ir até tal lugar, sair de Deus. Mas tu vai pensar: onde mais eu poderia ir? Deus é minha casa. E tu só tem que aceitar que Deus é tua casa. Tu não entende? Deus te ama. Deus te quer com Ele. E sim, tu é pecador, tu tem que pedir desculpa, tu sempre vai errar. Tem que estar sempre te esforçando para melhorar, mas não significa que tu deva te afastar dele por simplesmente tu não merecer, porque se fosse por mérito, eu repito, todos estaríamos no inferno. E simplesmente isso, não te afaste de Deus porque tu acha que tu não merece. Porque Deus, ele sabe da tua capacidade, ele sabe que tu não é perfeito, mas do mesmo jeito ele te dá poder. E se tu acreditar nele, se tu seguir ele, ele vai te ajudar a superar as tuas incapacidades, assim como ele ajudou Moisés a liderar um povo, sendo que Moisés era gago e tinha dificuldade em oratória. Né? Não, eu teria mais coisa para falar aqui, mas eu não vim especificamente com uma palavra. Isso aqui, na verdade, é um remake, digamos assim, de um outro vídeo que eu fiz, que eu não postei, porque o outro vídeo ficou muito embolado, ainda não estava tão. Eu estava meio perdido na minha fé, então acabou vindo desabafo ali no meio e tudo mais. Bom, eu agradeço por terem visto até aqui.